partir do versículo número 18, Evangelho de Lucas, capítulo número 9, a partir do versículo de número 18. Lucas capítulo 9, versículo 18 até o versículo 22, diz assim o Senhor: Estando ele orando à parte, achava-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O texto da nossa pregação, versículo de número 20, e diz o seguinte: Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, chamo a atenção para a seguinte pergunta: quem é Jesus? Qual a sua resposta? Essa pergunta ela perturbou muitos na história da humanidade. Seja no tempo de Jesus, enquanto ele estava pregando o Evangelho, andando com seus discípulos, seja no passar dos séculos. Quem é Jesus? Essa pergunta perturbou a muitos judeus, perturbou Herodes, o governador colocado pelo Império Romano para governar a Judéia, e perturbou os romanos, e repito, ainda perturba muitos hoje. Quem é Jesus? A resposta do mundo e a resposta de Deus. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Quem é Jesus? A resposta do mundo e a resposta de Deus. A passagem que lemos mostra o próprio Jesus, ele direcionando essa pergunta aos seus discípulos. Ele não fez isso em uma multidão, ele fez isso enquanto ele estava à parte com seus discípulos orando, como diz o versículo 18, estando ele, Jesus, orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, Jesus perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Quem é Jesus? E note que os discípulos, eles responderam, versículo 19, primeiro a resposta do mundo acerca de quem era Jesus. João Batista, vocês lembram de João Batista, o pregador da verdade, a voz que clama no deserto, aquele que foi prometido pelo profeta, através do profeta Isaías, que prepararia o caminho do Senhor, aquele que havia sido morto por Herodes, porque era um pregador que não estava preocupado com a sua própria vida, mas para pregar Cristo e até enfrentar
a impiedade das autoridades que estavam sobre ele. As pessoas olhavam e diziam: é João Batista, um tipo de reencarnação de João Batista. Mas outros diziam: é o Elias. Elias, que também nas profecias antigas era aquele que era o prometido para vir antes do Messias. João Batista, ele operou no poder de Elias. E ainda outras pessoas diziam: olha, ressurgiu um dos antigos profetas, porque era o entendimento do povo daquela época, do povo de Deus, que o grande profeta ele viria. Então poderia ter havido uma confusão na cabeça das pessoas e elas estariam achando: olha, teria que ressuscitar um profeta, tal como talvez Jeremias, Isaías ou qualquer outro. Notem assim que, pela resposta dos discípulos sobre o que pensavam as multidões acerca de Jesus, as pessoas tinham diversas respostas sobre Jesus. Quem é Jesus? E você pode notar que essas pessoas olhavam para Jesus e consideravam Jesus um homem santo, porque João Batista era tido como profeta no meio do povo. Elias era um dos maiores profetas da história de Israel. Lembre-se das saudações que as pessoas faziam a Jesus. Eles diziam: oh, reconhecemos que tu és um homem de Deus, que tu és profeta de Deus. Então vejam que o que as multidões pensavam acerca do Filho de Deus, de Jesus, dava a ele certo respeito, reconhecia certa importância dele para a sua religiosidade, para a vida espiritual do povo. Porém, meus amados irmãos, as respostas eram insuficientes. Elas não eram uma resposta completa, capaz de responder a pergunta crucial que Jesus fez: quem dizem ser eu, o eu sou? Eles estavam na borda, eles estavam atirando de um lado, talvez em aspectos acerca do que Jesus era, mas eles não davam a exata resposta que de fato diziam que Jesus de fato era e é. Parece muito com o que as pessoas hoje pensam de Jesus. Se você parar para fazer uma pesquisa Ibope ou Gallup sobre quem é Jesus, até no meio cristão, você vai ver que cristãos vão responder essa pergunta da seguinte forma: ah, Jesus era um homem santo, ah, Jesus era um exemplo que Deus Pai deu para que nós pudéssemos seguir e por nossas próprias forças conseguimos a nossa salvação. Jesus é um homem poderoso, ou um espírito poderoso. Isso no meio dos cristãos. E imagine, se você for ao muçulmano e perguntar ao muçulmano hoje quem era Jesus, ele vai dizer: ah, esse Jesus, ele era um dos grandes profetas da humanidade, mas menor do que Maomé. Os budistas olham para Jesus e consideram Jesus como um homem iluminado, um espírito de luz, até mesmo uma encarnação do Buda. Os espíritas, que não tem nada a ver com o cristianismo, ele vai dizer que Jesus é um espírito muito desenvolvido. Então notem que as multidões hoje têm conceitos, têm uma resposta sobre Jesus à semelhança das respostas que eram dadas pela multidão aos discípulos naquela época. Então notem que as multidões continuam divididas e com várias respostas sobre Jesus. E há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Não cai nessa não, isso é história. A voz do povo
não é a voz de Deus. Note que as multidões estavam dizendo várias coisas acerca, a voz da multidão estava dizendo várias coisas acerca de Jesus, mas não eram verdadeiras. Sempre desconfie do que a multidão diz. Eu acho que eu sempre encontro isso. As pessoas dizem, mas a maioria das pessoas falam isso. Então só nós falamos diferente, e só eles todos estão errados e nós estamos certos? Você já ouviu esse tipo de questionamento? Seja quando nós estamos expondo a doutrina bíblica, seja quando nós estamos agindo de modo mais disciplinador, com base na doutrina bíblica, nós sempre queremos usar como referencial a multidão, o que o povo está dizendo. Veja se Jesus ele seguiu esse conceito. A multidão tinha conceitos errados. A maioria não é a voz de Deus. A multidão estava errada. Quem é Jesus? A verdadeira resposta sobre quem é Jesus não vem da boca das multidões, mas veio da boca de um dos discípulos, Pedro. Pedro, ele respondeu em lugar dos demais discípulos. No versículo 20, nós temos o texto que diz assim: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Veja que Jesus ele fez uma distinção entre a multidão e os discípulos. Ele diz, mas vós, vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Essa era a única resposta correta. Jesus é o Cristo. Veja que o nome Jesus era um nome comum daquela época. Era como se fosse o nome José de hoje em dia, José das plantas. José era o nome normal, era mesmo o nome de Josué, vamos dizer. Jeová certamente salva. Era um tipo de nome Josué. Mas o termo Cristo não. O termo Cristo é um ofício. Quando você falava de Cristo, você estava falando do Messias. E quando você falava de Messias, você estava falando do ungido. Lembre-se daquilo que nós cantamos no Salmo 2, o ungido de Deus. Então notem que é dizer muito mais do que Jesus ele era João Batista, que Jesus era um dos profetas, seja Elias ou qualquer outro. Pedro ele deu a resposta dizendo que Jesus era o Cristo, e assim Pedro estava dizendo, olha, tu és o rei, sacerdote, profeta, salvador, que foi prometido a Israel, e que Israel espera e confia só nele a salvação. Tu és o Cristo. Meus irmãos, não é qualquer resposta isso, é a resposta, a única resposta, a verdadeira resposta, a resposta certa. Pedro reconheceu que quem estava falando com eles era o Salvador que vinha de Deus, Deus mesmo, o Filho do Altíssimo, aquele que é o Rei de eternidade a eternidade, aquele que é o profeta que Moisés falou que o povo deveria ouvi-lo, senão morreria, aquele que é o sacerdote cujo o Salmo 110 disse, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote perfeito, perpétuo, que estaria à destra de Deus, ministrando em favor do seu povo. O rei prometido a Israel, a igreja, prometido às nações.
Será que essa declaração de Pedro foi fruto da natureza de Pedro, da consciência política de Pedro, ou da carne, da natureza humana de Pedro? Não. Lucas não registra o que Mateus registrou. Mateus capítulo 16, versículo de número 16, nós temos essa mesma passagem contada por Mateus. Mateus 16, 16. No versículo de número 13, Jesus fez a pergunta, só nessa vez falando quem era o Filho do Homem, referindo-se a ele. No versículo 14 temos a resposta da multidão. Jesus, no versículo 15, direciona aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E no versículo 16 o texto diz que respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então no versículo 17 Jesus ele diz: então Jesus lhe afirmou a Pedro: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem foi que revelou a Pedro que Jesus é o Cristo? O texto diz: o meu Pai que está nos céus. Não foi a sua carne, Pedro, não foi a sua natureza humana, Pedro, caída, destituída de glória, em pecado. Não veio do homem essa revelação, foi o Pai que te revelou isso. Para que um pecador ele reconheça que Jesus é o Cristo, necessário é a operação soberana do Espírito Santo. Não sou eu e você que por lógica conclui isso, e de coração, porque a questão aqui não é somente uma declaração intelectual, porque isso é muito fácil, mas é de coração. É você confiar que Jesus é o Cristo, e com o coração cheio dessa confiança, você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor para a sua salvação. É Deus que faz isso. E confiar só nele como Cristo. Então fechou. Voltando lá para Lucas capítulo de número 9, versículo de número 20, a declaração, a resposta correta estava sendo dada. Aqui nós temos a resposta dos discípulos, porque Pedro representava os discípulos. Agora notem que essa mensagem de que Jesus é o Cristo não deveria ser explicitada ao mundo de modo mais amplo. Versículo de número 21, Jesus diz: ele, Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Por que não? Não seria tão importante? Jesus de fato não quer que nós preguemos o Evangelho, que declaremos a todos que Ele é o Cristo? Claro que Jesus quer, mas nesse momento Jesus não queria, porque ainda não era o tempo da manifestação da sua glória. Existem coisas que são no seu devido tempo, no seu devido lugar. Nem tudo deve acontecer ao mesmo tempo, no mesmo lugar.
Nesse caso aqui específico, Jesus estava dizendo: vocês fiquem caladinhos, não falem. Por que não? Veja o versículo de número 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem, que é um título do Messias, que Daniel, conhecia e sabia, que mostrava que, apesar de ser filho de Deus, ele também é filho do homem, ele tem verdadeira natureza humana, e ele vai tomar o lugar dos homens, ou de homens, melhor dizendo, não dos homens como um todo, mas de homens, de seres humanos, pecadores, miseráveis, culpáveis, condenáveis diante de Deus. Ele vai tomar, porque tomou a nossa carne, e por isso ele é o filho do homem. Ele diz que não é para contar, porque o filho do homem, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Veja que não era o tempo ainda de ser anunciado publicamente que ele era o Cristo, porque ele ainda tinha que passar várias etapas de sua paixão, de seus sofrimentos como Messias, como os profetas haviam sido profetizado, como os profetas antigos tinham pronunciado. Pense nas profecias do Salmo 22, que mostrava que Jesus ele teria que ser sim rejeitado e ferido por seu povo. Pense em Isaías 53, que conta-nos de modo muito explícito os sofrimentos de Jesus mediante rejeição de Israel, mediante a reprovação dele por parte dos líderes da igreja daquela época, sua morte, sua condenação, mesmo sendo justo, e a sua ressurreição em glória. Salmo 22, por exemplo. Era necessário assim que se cumprisse tudo o que havia sido predito sobre o Cristo. Porque se você olha na Escritura, vê o que Jesus passou, e aquilo que as Escrituras elas falam, tudo deveria se cumprir, e tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. O Senhor Jesus, o Cristo de Deus, ele sofreu. O texto diz: necessário que o Filho do Homem sofra. Veja que o Cristo, o ungido, ele primeiramente encarnou para sofrer. Isso decepcionou muito os judeus, porque os judeus eles tinham uma ideia que o Messias já viria em triunfo, em glória, derrotando todos os inimigos de Israel, da igreja. A perspectiva deles, a ponto de vista deles era esse, a esperança deles era essa, tanto que eles ficavam olha Senhor, é agora que há de ser restaurado o reino a Israel. Às vezes nós temos expectativas de Cristo que Cristo não quer dar para a gente. Assim eram os judeus. Eles estavam esperando algo de Cristo, eles tinham uma visão incompleta de Jesus, e por isso você poderia ver todas aquelas respostas estranhas acerca de Cristo. Eles não tinham a visão de Deus, que é a visão revelada, a visão que nós temos da Escritura, que é aberta pelo Espírito Santo e que nós podemos entender quem é o verdadeiro Cristo, essa obra de Deus. Essa visão de Cristo que é obra de Deus. Mas Jesus estava dizendo algo muito claro: verdade, eu sou Cristo, mas calma, eu tenho que sofrer. Eu tenho que sofrer. Esse sofrimento envolvia a rejeição pelos anciãos. Os anciãos representavam o governo da igreja da época. A igreja de Israel, ela era governada por presbíteros, o sinédrio.
eles teriam que rejeitar Jesus. Os principais sacerdotes e pelos escribas, os mestres da igreja da época deveriam rejeitar Jesus. Os principais sacerdotes faziam parte, sim, também do governo da igreja. Eles eram responsáveis pelo culto. Eles eram responsáveis pelo ensino da lei, conforme Moisés havia revelado. Eles eram responsáveis para preservar a igreja em santidade, por meio de boa instrução e por meio de disciplina. E os escribas, que eram os conhecedores profundos e ensinadores precisos da Escritura, também junto com os sacerdotes. Ou seja, Jesus ele tinha que sofrer essa rejeição, mas não só essa rejeição, Jesus tinha que sofrer a morte, porque Jesus disse: seja morto. Isso mostrando de fato que o Cristo, o Filho do Homem, Jesus, ele deveria morrer em nosso lugar. Morrer a maldita morte de cruz, conforme os profetas haviam predito, conforme Moisés havia dito, conforme estava sendo ensinado nas sinagogas todo sábado. Ele havia de morrer como um cordeiro em lugar do seu povo. Mas ele também deveria vencer a morte. Isso é o Evangelho. Porque ele diz: é necessário que ele também ressuscite. Quando? No terceiro dia. E aqui Jesus ele está mostrando aos seus discípulos, de fato, o Cristo ele vai sofrer. Mas esse Cristo ele de fato vai morrer. Mas esse Cristo ele vai vencer. Ele vai vencer a morte com o seu próprio poder, porque ninguém pode tirar a sua vida e nem a sepultura pode retê-lo nela. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Meus irmãos, este é o Cristo, que é Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia para ser o nosso justificador diante de Deus, aquele que sofreu, que morreu por causa dos nossos pecados e que ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justiça. Veja que esse é o Cristo. E notem que esse Cristo, ele não é entendido até mesmo por muitos cristãos, como não fora entendido por Israel. Não é só dizer Jesus é Senhor. Entender Cristo não é entender Cristo como se ele fosse um homem santo. Entender Cristo realmente como Cristo é e o que ele é, conforme a Escritura, conforme tudo aquilo que foi predito e ele cumpriu já. Não é entender Jesus como um curandeiro. Como muitos cristãos hoje entendem Jesus apenas como um curandeiro, como o povo de Israel estava entendendo Jesus. Ele multiplica pães, então vamos atrás dele. Hoje em dia, ele cura enfermos, vamos atrás dele. Ele expulsa demônios, vamos atrás desse Jesus. Mas eles não entendiam e eles não confessavam Jesus, o que Jesus era: o Cristo, o ungido, o único Salvador. Eles olhavam para Jesus como um milagreiro, curador, aquele que vai dar pão. Hoje poderia ser aquele que vai dar dinheiro para você, aquele que vai pagar as suas dívidas, aquele Jesus psicólogo, que é o Jesus que te entende do jeito que você é, que de fato isso é verdade, mas entende te aceitando em todos os teus pecados, que não é a verdade isto. Um Jesus mendigo que está dizendo para você: dê-me o teu coração, filho meu, aceite a mim. Onde o Cristo que nós pregamos e vemos na Bíblia é um Cristo que diz: eu te aceito por graça, e não você
me aceite. Um Cristo soberano, que como o Salmo 110 que nós lemos antes do culto iniciar, diz que é aquele rei poderoso que destrói os seus inimigos, que enche a terra de cadáveres, que vence sobre eles. O Jesus de hoje é o Jesus da multidão, que muitas vezes é um Jesus afeminado, que é um Jesus que não é melhor do que um Papai Noel, que é um Jesus que não é melhor do que Silvio Santos, que vive dando dinheiro, enganando as pessoas com aquela ideia, quem quer dinheiro, que é um Jesus que não é melhor do que um Chico Xavier quando estava vivo. Não é este Jesus. Mesmo que ele seja muito louvado, as pessoas estão somente olhando para ele desta forma, como um profeta, como um exemplo, como um curandeiro, um milagreiro, um que está oferecendo coisas nesta terra para satisfazer e aliviar você dos seus sofrimentos terrenos. Quem é Jesus para você? O Senhor quer que você diga de coração: Tu és o Cristo. O Cristo. Cristo que é revelado na Escritura e que cumpriu tudo isso, que sofreu, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou para a minha salvação. Tu és o Cristo, o meu único Salvador. Tu és o Cristo, a minha vida. Tu és o Cristo a quem eu devo somente servir, adorar junto com o Pai e com o Espírito Santo. Tu és o Cristo que mesmo que tudo me falte, Tu ainda és o meu Cristo. Tu és o Cristo. Sem Ti e fora de Ti não há consolo para a minha alma, não há esperança para mim. Tu és o meu ungido Rei, sacerdote, profeta, Salvador. Quem você diz ser o Cristo? Perdão, quem você diz ser Jesus? Você está nesse culto aqui adorando a quem? Por que você está nesse culto? Por que você está na igreja? Que Jesus você está seguindo? Por que você segue Jesus? Meus irmãos, essas perguntas são cortantes porque é necessário sermos cortantes em meio ao tipo de cristianismo que as pessoas hoje estão vivendo e em meio aos conceitos tortos que as pessoas têm de Jesus. O Espírito Santo, por essa palavra, está impactando-nos, está peneirando você e a mim. Quem é Jesus para você? Qual resposta você tem acerca de Jesus? A resposta da multidão? A resposta da maioria, desse Jesusinho falso que as pessoas estão pregando aí com as suas doutrinas arminianas, pentecostais, neopentecostais, católica romana. Esse falso Jesus que, apesar de eles falarem tanto de Jesus e louvarem o seu nome, não confiam somente nele como seu único e suficiente Salvador, não o tratam como Deus, mas tratam como simplesmente um milagreiro, alguém que vai ajudá-lo, dar-lhe uma forcinha para chegar no céu. Ou você diz que Jesus é aquele que a Escritura revela e que em nenhum outro você deve buscar salvação, e que só nele você deve
se consolar. Só nele você tem o perdão dos seus pecados. Só nele você tem a vida eterna em corpo e alma. Só ele você espera na vinda que ele vem em glória, para julgar vivos e mortos, para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas produzidas por nossos pecados e pelos pecados dos outros, para nos libertar do corpo desta morte, para nos revestir de glória em um corpo ressurreto, glorioso, semelhante ao dele, para pôr fim aos nossos inimigos, a nossa carne, o diabo, o mundo ímpio, a morte. Qual o seu conceito de Jesus? O conceito da multidão ou o conceito que é revelado na Escritura? Tu és o Cristo. Eu quero insistir isso para você, com você. Saiba que a resposta única, aceitável e verdadeira, e que é fruto da verdadeira fé, é a seguinte: tu és o Cristo. Essa resposta é a diferença entre a vida e a morte. Essa resposta, de fato, é resultado da obra do Espírito de Deus em nossos corações, que nos faz reconhecer que Jesus é Cristo. Assim como foi o Espírito de Deus que fez Pedro dizer quem era Jesus. Ele é o Cristo. Ele estava convencido por obra de Deus, e ele deu esse testemunho por obra de Deus, e esse testemunho chegou até nós. Por quê? Porque já se cumpriu tudo que Jesus disse que deveria cumprir-se. Ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, e ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes para capacitar a sua igreja. Ele batizou a igreja com o Espírito Santo lá em Pentecostes, para que a igreja, no poder do Espírito, anunciasse às nações que Jesus é o Cristo, o único Salvador, o Rei prometido, o sacerdote único da nossa salvação, o profeta que nos revela o Pai e toda a salvação. Nós hoje podemos abrir nossas bocas, gritar com toda a força dos nossos pulmões: Jesus é o Cristo. Não importa o que os judeus dizem sobre ele, não reconhecendo que Jesus é o Cristo. Não importa o erro dos muçulmanos sobre Jesus, achando que Maomé, aquele sanguinário, é o maior profeta e que a salvação vem por meio do Islã. Não importa o que a falsa igreja e as seitas cristãs estão espalhando acerca de Jesus, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, seja em suas conversas fiadas com você no seu trabalho ou na sua vizinhança, que é um falso Cristo. Agora nós, como igreja de Jesus, devemos anunciar ao mundo, pois temos o Espírito Santo, temos a palavra. Não há nada encoberto para nós, é só abrir a Escritura e só ler a Escritura e só apresentar a Escritura às pessoas, mostrando na Escritura o que o Evangelho diz acerca de Jesus, os milagres que Jesus ele operou e que estão encerrados na Escritura, para que todo aquele que crê em Jesus, mediante o Evangelho, creia que ele também é o Cristo. Nós devemos anunciar isso ao mundo, baseado aqui, irmãos, na Bíblia. Jesus é o Cristo. Devemos comunicar isso aos nossos filhos, que são herdeiros da aliança, de todas as promessas de Cristo a Ele. Devemos ensiná-los: Jesus é o Cristo. Aos nossos colegas na escola, você que está na escola onde existe essa ideia de multiculturalismo, que toda religião tem o seu Cristo, você dizer: não, os outros e demais Messias ungidos, eles são falsos, Jesus é o Cristo, e mostrar na Escritura isso: Jesus é o Cristo.
Arrependa-se dos seus pecados, creia só em Jesus como Cristo, e a promessa do Evangelho é: serás salvo. Jesus é o Cristo. Ore para que os seus pastores estejam pregando Jesus como Cristo, com intrepidez, com alegria, enfrentando as mentiras e as ardilosas ciladas do diabo e das seitas hoje, que estão desfigurando o Cristo da Escritura. Ore para que o Senhor cada vez mais acrescente fé em seu coração, para que nada das mentiras do mundo acerca de um Cristo falso, que não seja aquele revelado na Escritura, seduza você por meio da mentira, do engano e de falsas doutrinas. Quem é Jesus? Qual a sua resposta? A resposta do mundo nós sabemos, mas a resposta sua como discípulo e discípula de Jesus, qual é? Quem é Jesus? E por meio dessa pregação o Espírito Santo esteja dando cada vez mais convicção a você. Coragem. Para que pela revelação de Deus você diga: tu és o Cristo. Amém. Oremos ao Senhor.